A segurança do trabalho pode ser entendida como um conjunto de medidas que são adotadas para minimizar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, e também para proteger a integridade e a capacidade de produção do trabalhador. Dessa forma, entende-se como acidente de trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para trabalhar. O acidente de trabalho pode ser definido ainda como acidente sem lesão, acidente de trajeto, acidente impessoal e acidente pessoal. Para evitar o acidente de trabalho, uma das formas é fornecer equipamentos de proteção adequados aos trabalhadores e treiná-los para que saibam usar essas ferramentas, fiscalizando se eles estão de fato utilizando-as. A NR6, inclusive, é uma norma que trata justamente das questões envolvendo os equipamentos de proteção individual, que devem ser utilizados em cada atividade. O item 6.3 dessa norma diz que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado e em perfeito estado de conservação e de funcionamento. Além disso, a segurança do trabalho também se preocupa com a higiene ocupacional, a qual estuda o ambiente de trabalho pensando na prevenção de doenças ocupacionais, ou seja, aquelas causadas exclusivamente pelo exercício das atividades laborais. Ainda se tratando da questão ambiental, existe a NR9, que trata dos assuntos referentes à prevenção de riscos ambientais. Há, por exemplo, o item 9.1.1, que diz que todas as empresas e instituições que admitam trabalhadores como empregados devem obrigatoriamente elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, antecipando, reconhecendo, avaliando e controlando a ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. As atividades são consideradas de risco quando podem causar algum dano ao trabalhador. E o risco nada mais é do que uma função que envolve a frequência com que esses acidentes ocorrem e os danos que eles podem causar. E para realizar o processo de identificação, avaliação e controle dos riscos existentes no ambiente de trabalho, criou-se o Programa de Gerenciamento de Riscos. Dessa forma, podemos concluir que o empregador é responsável por todas as questões de segurança e saúde que envolvem os seus funcionários. Além disso, também é responsabilidade da empresa fiscalizar se o trabalhador está executando suas funções de forma correta e responsável. Portanto, é muito importante que as empresas tenham conhecimento de todos esses processos. E você também. Por isso, continue aprofundando seus estudos em segurança do trabalho. Até a próxima! Você conhece as normas regulamentadoras que regem as empresas? As normas regulamentadoras são um conjunto de determinações que se referem à segurança e à medicina do trabalho. Atualmente existem 36 normas regulamentadoras, sendo que as primeiras, 28, foram aprovadas em 8 de julho de 1978. As 8 últimas foram criadas a fim de regulamentar atividades que não estavam protegidas. As normas regulamentadoras são aplicadas a qualquer empresa com funcionários em regime de consolidação das leis do trabalho. Cumprir essas normas, aliás, não tira outras obrigações inclusas em códigos de obras e regulamentos sanitários. As normas são aplicadas a trabalhadores sob a responsabilidade do empregador ou do contratante. E são aplicadas a qualquer tipo de local com o regime do empregador, até mesmo em lugares diferentes da empresa.
Dentre as obrigações do empregador está a elaboração de ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho. Já os funcionários devem estar atentos aos riscos existentes, aos meios de prevenção e de limitação e às medidas de prevenção. Além disso, os funcionários devem ser avisados de exames médicos e complementares e seus resultados e também de avaliações ambientais. Os representantes dos trabalhadores devem acompanhar a fiscalização das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. E deve ainda determinar procedimentos para casos de acidentes ou de doenças relacionados ao trabalho. Do mesmo modo, o trabalhador deve cumprir as determinações e as ordens de serviço emitidas pelo empregador. A prevenção e a preservação da saúde do trabalhador, aliás, são promovidas pelos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho e pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O SESMIT objetiva promover a saúde e garantir a integridade dos trabalhadores no local de trabalho. Seu dimensionamento se baseia no grau de risco da atividade que a empresa desempenha e no número de funcionários. Já a CIPA, disposta na NR5, visa a prevenção de acidentes e de doenças laborais. A CIPA deve ser composta de representantes do empregador e dos empregados e seu dimensionamento é realizado com base no quadro 1 da NR5. A proteção dos trabalhadores, no caso, é regulamentada pela NR6, com os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual. Outro ponto importante é a segurança em instalações e serviços em eletricidade, regulamentada pela NR10. Por fim, a NR15 regulamenta atividades com outros riscos, como físicos, químicos e biológicos, e já a NR23 trata sobre proteção contra incêndios e medidas de prevenção. Você viu quantas normas existem para proteger o trabalhador em seu ambiente de trabalho? Mas ainda há muito para saber sobre esse assunto. Por isso, se aprofunde mais no tema, bons estudos e até a próxima! Os poluentes atmosféricos do solo e da água causam grandes impactos ambientais. Contudo, através da gestão ambiental e seus sistemas, podemos planejar e aplicar ações que garantam a viabilidade operacional, econômica e ambiental em organizações que atendam a critérios de sustentabilidade social e ambiental. A prevenção e o controle da poluição do ar são fundamentais para a nossa saúde, para que o ar que respiramos seja de boa qualidade e para que a temperatura da Terra permaneça em equilíbrio. Mas o que exatamente podemos considerar poluentes atmosféricos? A poluição do ar se desenvolve pela emissão dos gases e partículas poluentes para a atmosfera, que são geradas por diversas fontes, naturais e antrópicas, fixas ou móveis. Sua emissão está relacionada à deposição química ou seca dos poluentes. Já os resíduos sólidos são todos os materiais que resultam de atividades humanas, industriais, domésticas, comerciais e agrícolas, que sejam inviáveis para lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água. Atualmente, o descarte de resíduos sólidos é realizado em aterros sanitários, que são ambientalmente corretos, de baixo custo, e principalmente porque ajudam a evitar a poluição do lençol freático. Essa prática é amparada pela Lei 12.305 de 2010, que define o gerenciamento desses resíduos, determinando sua não geração, redução, reciclagem, tratamento e disposição final. Já os processos de tratamento de efluentes envolvem características físicas, químicas e biológicas da água. O tratamento é classificado em preliminar, com a finalidade de remover apenas os sólidos grosseiros, primário, com a finalidade de remover resíduos finos em suspensão nos efluentes, secundário, com a finalidade de reduzir o teor de matéria orgânica nos despejos, e terciário, que é um estágio avançado de tratamento de águas residuárias,
visando a remoção de substâncias e micro-organismos não removidos nas etapas anteriores e que possam ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O que irá determinar a potabilidade da água é o sistema de tratamento de efluentes adotado, que poderá ou não prescindir de sistema de desinfecção avançada de possíveis micro-organismos patogênicos. A água captada de rios ou represas para o abastecimento da população, quando chega à estação de tratamento de água, também passa, de maneira geral, por algumas etapas como a adição de coagulantes, a sedimentação dos coágulos, a filtração e a desinfecção. Por fim, a água destinada ao abastecimento público passa por análise laboratorial e por processo de adição de flúor para a prevenção da cárie dentária. Entender o funcionamento dos processos de tratamento de poluentes atmosféricos do solo e da água por meio da gestão ambiental é fundamental para implantar políticas de saneamento e controle ambiental sustentáveis. Por isso, continue se aprofundando no tema e se atualizando. Bons estudos e até mais! Eu trabalho como auditor no ramo da gestão ambiental. No meu dia a dia, vou de empresa em empresa analisar como o desempenho delas está evoluindo. Tudo isso para que a gente obtenha efeitos positivos sobre o meio ambiente ao longo de toda uma produção. Assim, a gente reduz, evita ou até mesmo elimina por completo os danos ou problemas causados pelas ações humanas à natureza. E vou te contar uma coisa, é bom perceber que a gente pode se apropriar da natureza sem sair destruindo tudo por aí. Um primeiro passo para a construção dessa proposta se dá por meio do desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento pontua que uma elevada qualidade ambiental nas indústrias pode ser alcançada através de boas práticas e produzindo mais com menos. Isso pode ser gerido por um sistema de gestão ambiental criado pelas próprias empresas. Grande parte das fábricas onde eu presto auditoria, por exemplo, seguem as normas estabelecidas pela International Organization for Standardization, a ISO. Porém, temos ainda a proposta da avaliação do ciclo da vida, na qual são levantados todos os estágios dos aspectos ambientais de um bem ou serviço. Isso ocorre desde a origem dos recursos no meio ambiente até a disposição final dos resíduos de materiais e de energia após o uso. Se até aqui falamos sobre princípios organizacionais, há ainda outros tópicos relacionados a essa gestão que afetam diretamente nossas vidas: a gestão de riscos e a prevenção de incêndios e desastres. E o que a gente pode entender como risco? É necessário, nesse ponto, tomar muito cuidado com a diferenciação entre os termos perigo e risco, por exemplo. Perigo diz respeito à fonte, à situação ou ao evento com potencial de causar dano à integridade física do trabalhador, ao equipamento ou às instalações. Já risco consiste na probabilidade de ocorrência a uma determinada condição potencialmente perigosa. É por isso que existe a análise e gerenciamento de risco numa empresa. Através dela, é feita a identificação, a análise, o tratamento e a gestão dos riscos e oportunidades inerentes às atividades de uma corporação. A segurança contra incêndio é outra proposta nesse sentido, que cada vez mais precisa ser incorporada na realidade das corporações brasileiras. Para minimizar acidentes fatais, sempre que faço palestras nas regiões onde essas fábricas atuam, procuro deixar bem claro que a população também é responsável pelas ações frente a um desastre, e não somente o poder público. Como auditor, eu ainda verifico se a empresa cumpre com todos os requisitos ambientais estabelecidos para suas atividades, produtos e serviços. Depois que verifico se está tudo certinho,
posso conceder uma certificação à empresa auditada, o que pode trazer diversos benefícios a ela, ao poder público e à sociedade como um todo. Percebeu o quanto os conceitos relacionados à gestão ambiental são importantes para todos? Então pesquise mais sobre o assunto e assuma você também um compromisso com a questão ambiental. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima!